A paz do Senhor a todos? Amém. 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 Parecia que os irmãos estavam meio murchinhos, né? Acabou de ofertar, parece que ficaram tristes, né? Não? Ah, então maravilha. Graças a Deus, né? Queridos, eu vou ser breve nas minhas palavras. Eu falei para o pastor presidente que, para quem não me conhece, hoje faz 15 dias que eu estou aqui na América. Eu estou na casa do pastor Jonas, né? Então, muita gente eu ainda não vi. É a primeira vez que eu estou vendo e vocês estão me vendo, né? Tenho chegado faz 15 dias do Brasil, eu e meu filho. Minha esposa chega dia 8 de maio já está com a passagem comprada já. Aí dia 8 ela chega, tá? E eu comentei com o pastor que uma das coisas que nós não vamos brigar aqui é para pregar. Eu falei para ele que eu sou maravilhosamente um bom ouvinte, né? Meu prazer é sentar aí e ficar ouvindo as suas ministrações, né? Mas aí pela bondade ele me concedeu essa oportunidade e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu sempre costumo dizer quando eu vou ministrar que aquilo que nós ministramos pode mudar a nossa história, porque a palavra de Deus ela é aquela que revoluciona a nossa história, mas ela tem apenas um detalhe: ela precisa ser praticada. Palavra ouvida não praticada é palavra sem sentido. Anote isso. Palavra ouvida sem praticar é sem sentido. Ela só ganha poder quando eu a pratico. Ela só ganha vitalidade enquanto eu pratico. Não basta ela estar escrito aqui. Eu tenho que vivenciá-la. E vivenciá-la é que faz a diferença. Quando eu vivencio a palavra, aí ela ganha potencialidade, ela se torna real, ela se torna viva, aí ela se torna eficaz, tá? E toda palavra que sai de Deus, ela tem que fazer alguma coisa, e ela não volta para Deus vazia. Ou seja, a palavra sai do eterno, vem para nós, enquanto ela não faz aquilo que lhe apraz, aquilo que é o propósito dela, ela não volta para o eterno. Pensando nisso, baseado naquilo que eu já li nesta noite, em Gênesis capítulo 22, a história tão famosa do nosso patriarca, do nosso Abraão, eu pensei em algumas coisas, tá? E olha que interessante, a vida, a minha mãe sempre dizia que o apressado come, quem já ouviu esse ditado no Brasil? O apressado come cru. Ou seja, tudo na vida eu tenho que me preparar. A vida é feita de preparação. Tudo na vida eu me preparo. Até uma criança para nascer, ela se prepara. O Deus prepara ela 9 meses para ela vir à existência. Os casados que o digam, quando fomos casar, a gente nos preparou. A noiva vai lá, né? Ela experimenta o vestido 1 ano antes. Aí quando está próximo do casamento, ela vai de novo, ela vai ver se ela não deu aquela engordadinha, né? Aí dá aquele arremate ali, tal. Ou seja, ela está se preparando. Que se preparar faz parte da existência. Eu vou fazer uma prova, eu tenho que me preparar. Ninguém passa, aqui eu não sei se existe, mas no Brasil é muito comum concurso público, né? Eu já passei em 3 concursos públicos no Brasil e todos eles eu tive que me preparar. Agora eu tenho um que provavelmente esse ano o Dória me chama, né? Mas, ou seja, eu me preparei para aquilo. Eu tive uma preparação. Quando você vai fazer uma faculdade ou um pré-vestibular, você se prepara. A vida é feita de preparação. Eu quero aprender a cantar. Antes de cantar, você tem que fazer o quê? Preparar, ensaiando. Quero ser pregador, vai se preparar. E presta atenção no que eu vou dizer, sempre o preparo é feito nas caladas, é feito no escondido, é feito no anonimato. Então eu preciso me preparar. Para ter sucesso na vida, eu tenho que me preparar. Pessoas que não se preparam não têm sucesso.
pode ser a coisa mais insignificante para você. Eu preciso me preparar, eu preciso planejar, eu preciso organizar previamente, eu preciso organizar para eu fazer aquilo. E para eu me apresentar diante de Deus é da mesma forma. Eu preciso me preparar para eu ter um encontro com Deus. O texto tão famoso de Amós 4, verso 12: prepara-te, ó Israel. Ou seja, organiza a sua vida. Tenha uma preparação prévia. Vê o que você vai fazer, porque você vai ter um encontro com Deus. Então olha que interessante, a didática é uma, eu tenho que me preparar. Por quê? Porque Deus não aceita que ninguém chega diante dele de mãos vazias. Amanhã, no mundo judaico, é comemorada a festa da Páscoa, que eles falam de Hag Pesach, a festa da Páscoa. É no mundo inteiro. E lá em Deuteronômio, capítulo 16, verso 16, essa ordem foi dada. Que em Israel existe 67 festas, mas existe 3 festas anuais que precisa ter preparo para ter um encontro com Deus. Ou seja, a festa da Páscoa, a festa dos Pentecostes e a festa dos Tabernáculos precisa ter um preparo. Deus disse: nessas 3 festas eu não quero que ninguém chegue no dia da festa de mãos vazias. Você tem que trazer alguma coisa para mim. Então o princípio é, eu preciso levar alguma coisa para Deus. Eu não posso chegar diante de Deus de mãos vazias. Mas o problema é o que eu levo para Ele. Porque eu já sei de uma coisa, que eu não posso chegar de mãos vazias. Mas o que eu trago para Deus? O livro de Malaquias, capítulo 1, verso 8, ele vai listar aquilo que eu não posso trazer para Deus. E que na época de Malaquias, os crentes estavam levando. E Deus estava muito bravo. Porque Deus não aceita qualquer coisa. Porque o princípio é, eu preciso levar para Deus. Mas o que eu levo vai determinar se Ele aceita ou não o meu culto. E naquela época eles estavam levando animal cego, animal coxo e animal enfermo. Querido, presta atenção. Aprenda essa, ou anota, ou reaviva esse princípio. Você sabia que oferta fala? Quando você entrega $10 ou R$10, R$1 aqui no gasofilácio, Deus não recebe dinheiro. Deus não recebe quantia monetária. Essa oferta, ela chega diante de Deus com um cheiro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a tua oferta fala. Quando você está entregando algo para Deus, o teu louvor, o nosso louvor que nós entregamos hoje, chega diante de Deus cheirando, positivo ou negativo. A nossa oferta fala. Eu falo, eu me comunico com Deus através da minha atitude, daquilo que eu estou entregando. E a minha oferta, ela tem que ter propósito. Grava isso. A minha oferta tem que ter propósito. É por isso que Malaquias capítulo 1, verso 8 diz: eu não aceito animal cego. O que fala de um animal cego? Animal sem visão, culto sem propósito. Tu vem fazer hoje na igreja? Ah, vou lá. Não tem nada para eu fazer mesmo? Vou lá na igreja hoje. Vou ver o que o louvor vai cantar hoje. Vamos ver o que o pastor vai falar hoje. Vamos ver se tem alguma novidade na igreja. A minha oferta tem que ter propósito, tem que ter sentido. Se ela não tem sentido, Deus não aceita ela. Tem pessoas que não têm mais sentido na sua vida cristã. É crente por ser crente. Ou seja, não, a sua oferta não enxerga o propósito maior, que é agradar a Deus. E tem outra oferta, além de ela ser cega, tem uns crentes que tem aquela oferta coxa, a oferta manca. O que é uma oferta? O que é um manco? É aquele que parece que anda direito, mas ele não anda. É aquele que em algum momento parece, mas não é. É aquilo que Paulo vai dizer no Novo Testamento, o crente hipócrita. Aquele que parece ser, mas ele não é.
Ou seja, a minha oferta ela tem que ter propósito. Às vezes ela não, irmão, reaviva isso. Eu nunca vou enganar Deus na minha adoração. Os grandes teólogos dizem que não adianta louvar com os lábios, mas se não dobrar a alma. Isaías vai dizer isso no seu livro. O profeta vai dizer isso. Me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. A oferta fala. Lembra da viuvinha? A viuvinha colocou a menor oferta, mas era tudo que ela tinha. O fariseu colocou a maior oferta, mas não era tudo que ele tinha. E perguntaram para Jesus, qual foi a maior oferta? Foi da mulher, porque ela deu tudo, aquela oferta falou, aquela oferta teve sacrifício, aquela oferta foi impactante, foi tudo que ela deu. E quando eu entrego tudo que eu tenho, Deus vê o esforço da minha adoração. Irmão, aprenda uma coisa, oferta, culto precisa ter sacrifício. A minha adoração a Deus precisa ter um custo. Ela precisa doer. Eu já gravei a próxima aula no YouTube, eu coloquei lá e eu disse que quando uma pessoa entrava no tabernáculo, a primeira coisa que ele via, o que era? Era o altar do holocausto. Quando o judeu olhava para o altar do holocausto, ele sabia que ia doer, porque ia ter morte. Eu preciso ter a ciência que para eu ter um encontro com Deus, às vezes me custa alguma coisa. Olha o princípio que Jesus trouxe. Olha, aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Uma das coisas mais duras na vida é quando eu corto a minha própria pele. É quando eu me firo para provar que eu estou em conexão com alguma coisa. É quando eu firo a minha própria carne. Jesus disse que você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Corte na sua própria carne. Mostre que você está decidido a seguir. Depois você toma a sua cruz, ou seja, aí todo mundo vai ver a decisão que você teve. E outras pessoas virão. Sacrifício, oferta, fala. A minha oferta precisa ter propósito. Eu não posso chegar a Deus diante de qualquer coisa. Agora eu me lembro de uma coisa aqui. O menino Jesus nasce. A estrela brilha no Oriente. E quem é que vem lá? Vem os magos. Não são 3 magos, são os magos. Os magos vieram. E quando eles chegam, para encurtar a história, a estrela para onde estava a casa de Jesus. E a Bíblia diz que eles batem palma. Claro, isso é uma analogia. A Bíblia não diz que eles batem palma, mas eles batem palma. Maria aparece. E Maria estava com quem? Com Jesus. E eles disseram, olha, nós somos magos, somos homens chiquíssimos. Viemos lá da Etiópia, viemos adorar esse menino, porque uma luz apareceu e a profecia se cumpriu. E eles entram para adorar o menino. E quando eles entram para adorar o menino, eles não vieram de mãos vazias. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Oferta, fala. Eu preciso trazer alguma coisa de valor para Deus. Querido, mas aprenda uma coisa: o que é de valor para você, talvez não tenha valor para mim. Eu posso ter um Fusca caindo os pedaços, mas é tudo que eu tenho. Para você, ele não tem valor. Para você, ele é um caco velho. Para você, ele é lixo. Para você, ele não vale nada. Mas para mim, ele vale. E aí, quando eu venho na obra de Deus, eu entrego o meu Fusquinha, que está caindo aos pedaços. Mas ele é tudo que eu tenho. Para mim, ele tem valor. Para você, ele não tem valor. Para você, é a tua BMW que tem valor. Você consegue entender que o que é valor, o que é de valor para você, talvez não é para mim, mas Deus não olha a qualidade do seu em comparação com o do outro. Ele vale o que é precioso para mim. E se ele entender que isso é precioso para mim, eu estou entregando para ele. Não importa se ele tem valor para você ou não. O importa é que ele tem valor para mim. O que Deus estava olhando naqueles moços quando trouxeram ouro, incenso e mirra, não era a qualidade da oferta, era o propósito da oferta. A oferta estava... Irmão, para e pensa.
Ele estava levando ouro para um menino de apenas 40 dias de idade. Porque ele sabia que aquele menino seria rei de Israel. Eles levaram mirra e incenso, porque ele sabia que aquele menino mudaria a história daquele povo. Ele sabia que aquele menino iria mudar a história daquela nação pecaminosa, que aquele menino seria profeta, que aquele menino iria sofrer, mas pelo seu sofrimento, vidas seriam transformadas. A minha oferta tem que ter propósito. E aprenda essa, anota essa, leva essa para casa. Toda vez que tiver preparação antes da adoração, após a adoração, haverá providência de Deus. Vou repetir isso, que isso é profético. Toda vez que tiver preparação antes da adoração, após a adoração, haverá providência de Deus. Quando que hora que começa o nosso culto? O nosso culto hoje, no sábado, não começa às 7h30. Começa quando você levanta. Olha o texto que eu li hoje de Abraão. Abraão sobe no monte para encurtar a conversa. Abraão falou: tá bom, Senhor, eu vou. Pegou o menino. Mas antes de pegar o menino, antes de ir para a igreja adorar a Deus, Abraão faz o quê? Ele levanta de madrugada. O que ele vai fazer? Ele vai pegar troncos de madeira. E quando eu leio Bíblia, eu leio de forma detalhista. Eu sou muito caprichoso na minha leitura. E a Bíblia diz que ele fendeu a madeira. O que é fender na língua portuguesa? Fender é cortar todas elas do mesmo tamanho e abrir sulco nela. Porque o orvalho da madrugada molha aquela madeira. E Deus não aceita qualquer coisa. Aquilo que ele ia entregar à noite para o Senhor, ele começou a preparar logo quando ele levantou. E a Bíblia diz que ele teve o capricho de cortar todas as madeiras no mesmo tamanho e abrir o sulco, porque ele sabia que a água iria embora, e ele não podia entregar qualquer coisa diante de Deus. E ele leva o menino para o sacrifício. Ele se preparou antes de adorar. E na hora que ele estava adorando, na hora que ele coloca o menino, a Bíblia diz que ele colocou em ordem. Olha a palavra ordem. Ordem significa capricho, dedicação, preparação, organização prévia. O texto diz que ele coloca em ordem a lenha, no mesmo tamanho, deita o menino, pega o cutelo, o martelo, e na hora que ele levanta, ele já estava adorando. E na hora que ele estava adorando a Deus, Deus brada do céu e diz: Abraão, Abraão. Ele diz: fala, Senhor, não toca no menino. Não toca no menino, por quê? Porque você se preparou. Você se preparou antes de vir para a igreja, e o milagre já aconteceu, Abraão. Dá uma olhadinha aí para trás, Abraão. Na hora que Abraão olha para trás, o que ele viu? A providência de Deus. Ele viu um cordeiro preparado. Meu irmão, grava isso na tua cabeça. Toda vez que você se preparar antes de adorar, após a adoração, haverá a providência de Deus para a tua vida. Existe providência de Deus para a tua vida. Se você se preparou para vir neste trabalho, pode ter certeza que existe uma providência de Deus em teu favor. Aplauda o Senhor nesta noite.